Hoje, 8 de setembro, é aniversário da Raquel Scheherazade, aquela que por tantos anos foi apresentadora do jornal do SBT, SBT Brasil, sei lá o nome. Pois bem, ela criticava tanto o PT, chamou o Lula de ditador, xingou o governo do PT de ditador tantas vezes, chamou os petistas de acéfalos e tudo mais. E aí hoje, no dia do aniversário dela, parabéns Raquel, você foi demitida. A Raquel Scheherazade foi demitida do SBT pelo Silvio Santos, que é um apoiador do bolsonarismo. O Silvio Santos está sempre ajudando o bolsonarismo e, muito provavelmente, a pedido do dono da Van, que, no fim, a pedido do governo Bolsonaro. Porque o dono da Van, no ano passado, falou, Raquel Scheherazade vai ser demitida, ela tem que ser demitida do SBT, e a Van é uma das maiores patrocinadoras do SBT. Quando você assistir futebol no SBT e passa muito, quem tá lá você vai ver toda hora a Van, a Van, a Van. E aí o dono da Van também é um dos maiores financiadores das fake news bolsonaristas. Quem diz isso não sou eu. Investigação do Supremo Tribunal Federal, quando pediu para quebrar sigilos fiscal e bancário do velho da Van, falou que eles são financiadores desses esquemas do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro pediu, Raquel Scheherazade, que tanto xingou o PT de ditadura, agora tá tendo um pouquinho de um gostinho do que é uma ditadura. Eu vou mostrar trechos de vídeos dela, só pouquinho, porque também ninguém é obrigado a ver isso, falando sobre o PT. Aí a gente vai lembrar de como é que ela era, porque tem muita gente na esquerda que tá esquecendo, assim como esqueceram que a Vera Magalhães é fascista, assim como esqueceram do Danilo Gentili, daquele Vila da Jovem Pan e de tantos outros fascistas que agora, durante o governo Bolsonaro, estão pagando de arrependidos, dizendo não, eu não sou desse lado, eu nunca fui isso. O próprio Sérgio Moro e tantos outros, eles todos plantaram a semente do fascismo, adubaram com cocô e aí regaram muito bem. E aí, quando o fascismo cresceu, está engolindo um a um esse pessoal. E como eles ajudaram a plantar, eu tenho zero de empatia com fascista. Comenta aí, você tem empatia com fascista? Sim ou não? Enquanto você comenta, eu vou mostrar um vídeo da Scheherazade falando sobre o Lula. Olha só o que ela fala sobre o Lula, hein? Lula não esconde mais de ninguém. Para ele, imprensa boa é imprensa calada ou dominada, nos moldes da Venezuela e de Cuba, onde os veículos de comunicação são controlados pelo Estado. Ditadores sempre tiveram problemas em aceitar o contraditório. Avessos a críticas, eles pregam que só pode haver uma única voz, uma única verdade, a oficial. E onde não há democracia, tudo que destoa do discurso do governo é taxado de reacionário, golpista, fascista e, óbvio, precisa ser atacado, perseguido, amordaçado. No Brasil de hoje, a censura não é oficial, a perseguição não é explícita. Olha só, no Brasil do PT tinha censura, de acordo com ela, não era oficial, não era explícita, mas tinha. Eu vou mostrar mais, mas peraí, antes, pra gente dar risada aqui junto, antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro, desde antes do Bolsonaro ser presidente, a gente já falava, é fascismo, gente como a Raquel Scheherazade faz um desserviço a esse país, estão plantando a semente do fascismo. Se você também já sabia disso desde antes e é contra essa corja desse desgoverno, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever no canal. E aqui, além disso tudo, a gente também faz ações contra o governo Bolsonaro. Enquanto a Raquel Scheherazade fazia vídeos aí contra o Lula e tudo mais, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando, esse é o nosso outdoor em Belo Horizonte. Não está focando, peraí. Em Belo Horizonte, falando, o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Isso aqui é o nosso no Rio de Janeiro. Os dois foram instalados na semana passada. Temos um painel de LED em Florianópolis que eu tô renovando hoje. Esse painel de LED mostra, Bolsonaro, sobre o cheque dos 89 mil do Queiroz para Michele, e também falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Esse fica lá na rua Eurico Dutra. Temos também aqui, em Serra, no Espírito Santo, aqui em Curitiba, no caminho entre Curitiba e Pinhais. Então a gente faz, sim, aqui no Plantão Brasil, oposição ao desgoverno. Quem quiser ajudar com isso, embaixo do vídeo tem Seja Membro, o botão, ou mais embaixo no primeiro comentário tem conta bancária, tem PicPay, apoie-se para quem quiser apoiar. Mas um segundinho se inscrever no canal já ajuda muito e é de graça. Agora eu vou mostrar mais vídeos da Scheherazade, né? Vamos aqui rir um pouquinho dela. Vamos ver a Scheherazade falando sobre o Bolsonaro que ela deve adorar tanto hoje em dia.
Isso foi quando o Bolsonaro falou da Maria do Rosário. Agora estão todos contra Bolsonaro. Partidos de esquerda, alvos constantes dos torpedos do parlamentar, as feminazes, ou melhor, feministas, as organizações de direitos humanos e congêneres. O Ministério Público fez uma denúncia contra o deputado pelo mesmo motivo e alguns partidos pediram a cabeça do político campeão de votos pelo Rio de Janeiro e, não por acaso, entrando em seu 7º mandato. Muita gente se sente representada pelo ex-militar. Caso contrário, ele não teria recebido quase 500 mil votos. Pois bem, essa era a Scheherazade. Ela xingava o Lula de ditador. Tem outro vídeo que eu nem vou mostrar porque ninguém merece ver isso, em que ela fala que o Lula é acéfalo, que os petistas são todos acéfalos, que eles gostam de ditadura, tudo mais. Pois bem, agora a Scheherazade, olha só, você tá tendo um gostinho do que é ditadura. Eu acho é pouco pra gente como você, Vera Magalhães, já falei aí em nome de vários, e tem tantos outros aí. Tem o Vila também, que era da Jovem Pan, foi demitido a pedido do governo Bolsonaro depois de falar mal do governo. Então, esse pessoal que gostava tanto de falar do PT, eles agora estão tendo que é ditadura. E olha que a Scheherazade falava e exaltava o Bolsonaro. Tem até um vídeo dela falando que o PT é quem semeou o ódio no Brasil. Enquanto ela falava que o PT semeou o ódio no Brasil, tinha gente com um carro assim com a Dilma de perna aberta no tanque de gasolina do carro. Aí o que eu acho o erro do PT foi não pegar a gente assim e colocar na cadeia, porque esse pessoal cometia crime. Não a Raquel Scheherazade, eu estava lá dando a opinião fascista dela, mas gente que fazia esse tipo de agressão ao governo do PT. Mas ela e tantos outros estão enganando gente até da esquerda hoje, porque tem muita gente que é fascista, que ajudou a plantar o fascismo. A gente vê quando ela chama a feminista de feminazi, tem vários discursos dela. Teve um que ela falou bem do pessoal que amarrou um menino que era inocente até, um jovem negro foi acusado de roubo, era inocente, amarraram ele lá no poste, ela falou que estava ótimo. Aí, 3, 4 dias depois, o Justin Bieber foi pego pichando um muro, foi criticado. Ela, tenho paciência com o Justin. Assim, o Justin Bieber pode depredar patrimônio público, mas o menino negro não pode ser acusado de um crime que ele não cometeu, que ele tem que ser amarrado sim. Então isso é fascismo, ela ajudou a plantar o fascismo. O Vila lá da Jovem Pan, Danilo Gentili é outro, ele é o que se acovardou. O Danilo Gentili criticava, chamava o PT de ditadura, falava porque é ditadura, não se pode falar, eles são contra a liberdade de expressão. Aí começou o governo Bolsonaro, chegou março, abril do ano passado, sabe o que ele fez? Ele fez um tweet e falou, pronto, eu não falo mais de política. Vocês não querem, eu não falo mais. E parou. Agora ele só faz um comentário aqui, outro ali, de vez em nunca. Dá pra perceber que ele não gosta mais do governo que ele ajudou a eleger, que é o governo Bolsonaro, mas ele parou de falar de política. Agora que ele teve um gostinho do que é ditadura, aí ficou com medo de perder o emprego. A Raquel já perdeu. Continua, vai Danilo, eu desafio, o PT não era ditadura, agora vamos lá, você não ajudou, não queria que elegesse Aécio, depois Bolsonaro, agora vamos lá, vai lá, fala mal do Bolsonaro todo dia, fala inclusive no seu programa lá no SBT e vamos ver quanto tempo dura o seu emprego. Aí você vai ver o que é ditadura. O Vila da Jovem Pan já viu o que é uma ditadura. A Vera Magalhães tem sorte que a TV Cultura é chefiada pelo João Dória do PSDB, que não vai mandar demiti-la, e que o Estadão também está na oposição ao governo Bolsonaro, porque o Estadão, o Globo, eles são com o mercado financeiro que está contra o bolsonarismo, por enquanto, pelo menos por enquanto, mas estão contra. Essa é a sorte dela, porque se fosse uma rede um pouquinho mais vendida, também já estava no olho da rua. E eu vejo gente de esquerda que fica falando bem desse povo, falando que, não, mas eles falam muita coisa. Só porque a pessoa faz oposição ao governo Bolsonaro, não quer dizer que a pessoa seja amigo. A esquerda, talvez por serem pessoas que têm bom coração, pessoas que sentem mais empatia, a esquerda sente mais empatia pelos outros, é por isso que a gente abraça lutas das minorias, a gente vê a empatia, a gente vê o sofrimento, a gente vê o sofrimento, a gente sente empatia e quer ajudar. Por isso que a gente quer igualdade social, a gente quer todo tipo de melhoria para qualquer minoria, para as pessoas mais pobres, para todo mundo. As pessoas de direita não têm tanta empatia, por isso que são fascistas. Mas, exatamente por ter essa empatia, eu vejo muita gente da esquerda que tem que começar a trabalhar ao lado de parar de ter um pouquinho de empatia com um fascista. Porque eu via muita gente da esquerda defendendo a Vera Magalhães quando ela foi atacada pelo Bolsonaro. Ela ajudou a eleger. Eu tenho certeza que ali no escurinho da urna, cravou o 17. Você acha que não? Comenta aí, cravou o 17 ou não cravou o 17? A mesma Vera Magalhães que estava pedindo uns anos atrás
que o Boulos fosse demitido da Folha, porque ela não aceitava o contraditório. Isso é fascismo, que o Boulos, líder do MTST, que é um movimento extremamente importante no Brasil por moradia, um movimento extremamente relevante, não só importante pelo movimento, mas relevante porque é um movimento que tem força e que está crescendo, e na época também estava crescendo, ela queria que ele não tivesse voz na Folha de São Paulo como colunista, porque, segundo a Vera Magalhães, e a mesma versão que os bolsonaristas falam, inclusive eu posso dar exemplos aqui, o Boulos era um criminoso e aí ele não deveria ter espaço para falar na Folha. A mesma Vera Magalhães que tripudiou quando a dona Marisa morreu, ela tuitou lá, ó, case-se com alguém que não vai fazer do seu velório um palanque político. Tripudiou da morte da dona Marisa, uma morte, assim, uma coisa quando alguém está doente, fica doente muito tempo, morre, sempre é um sofrimento, é claro. Outra coisa é quando a pessoa com quem você vive morre assim do dia para a noite por um AVC. E aí ela mostrou que não, que ela estava ali para tripudiar. O antipetismo está acima da vida e da morte. Aí esse pessoal, como eles estão agora contra o governo Bolsonaro, porque agora eles estão vendo o que é ditadura, que o PT deixava. Se fosse eu no lugar da Dilma ou do Lula, jamais aconteceria nada, não ia deixar mais nem metade do que fizeram. Mas agora isso é uma ditadura mesmo, não pode nem falar mal, que eles já pedem a cabeça no emprego. Aí agora eles estão, alguns fazendo mais oposição, outros menos, e muita gente da esquerda começa a segui-los e a falar que eles são ótimos analistas, e a falar que eles estão mudados. Gente, calma, as pessoas não mudam assim. Pessoas não mudam assim, principalmente pessoas públicas, que estão sempre tentando se moldar a partir do que está popular agora. Tá popular falar mal do PT? Eu falo mal do PT. Opa, agora tá popular falar mal do Bolsonaro? Eu falo mal do Bolsonaro. Se amanhã tiver popular falar bem do PT, esses mesmos vão falar bem do PT. Se amanhã tiver popular falar bem do Bolsonaro, esses mesmos na hora mudam e falam, não, eu tô aqui com o Bolsonaro porque é o melhor. Muitas pessoas, não estou falando que é o caso da Scheherazade, ou da Vera, ou do Danilo Gentili, ou do Vila, que é outro que, olha, teve uma vez uma entrevista na Jovem Pan do Haddad com o Vila. O Haddad até falou, olha Vila, você está aqui todos os dias falando, eu tenho aqui 1 hora apenas para me defender. Você pode deixar eu falar, de tanto que ele interrompia o Haddad, e aquele dia ele levou um banho do Haddad e chamou o PT de ditador, chamou a Dilma de ditadora, logo a Dilma de ditadora e tudo mais, e apoiaram o Bolsonaro e o bolsonarismo, e aí, ponto, foi demitido. Primeiro foi suspenso, aí voltou e foi demitido da Jovem Pan graças ao governo que ele ajudou a eleger. Agora eu, Thiago, vou ter empatia? Comenta, você tem empatia? E se você conhecer alguém que tem, alerte essa pessoa. Uma coisa são aliados. E nesse momento, tanto a Vera, em alguns pontos, nessa guerra contra o bolsonarismo, tanto a Vera como a Scheherazade, como até o Vila, são aliados nossos. Meus, seus, de quem é contra o desgoverno. Nessa uma luta. Uma coisa é aliado, outra coisa é amigo. Olha só, o que é um exemplo histórico, a União Soviética e os Estados Unidos se uniram contra o nazismo do Hitler, mas eles tinham uma coisa em comum, que era a luta contra o nazismo. Todo o resto não tinha nada em comum e eles viraram inimigos, logo depois voltaram a ser inimigos. Assim como, na luta contra o bolsonarismo somos aliados, mas só nessa luta. Todo o resto que vocês fazem está errado. Todo o resto do que vocês defendem, seus fascistas que agora estão contra o Bolsonaro, está errado. Assim como, outro exemplo, Sérgio Moro e Lava Jato. Eles estão contra o bolsonarismo. Cada vez que a Lava Jato consegue, de vez em quando, uma vitória contra o bolsonarismo, seja por alguma coisa do STF, ou alguma investigação que bateu neles, ou alguma coisa política, porque ultimamente a Lava Jato está muito mais política do que nas operações que eles fazem para bater no bolsonarismo. Mas a gente comemora e incentiva, mas só nessa luta. Em todo o resto, eles estão errados e eles são tão fascistas quanto o Bolsonaro. A diferença é uma. A diferença é quem é fascista e olavista, que é assim, fã do Olavo de Carvalho, que acha que a Terra é plana, que acha que o mundo tem todo que ser daquele jeito conservador do século XVIII, do século XVII, que acha que menina de 10 anos que foi estuprada tem que ter o filho. Uma coisa é isso, outra coisa é ser fascista do outro jeito. Falar, não, eu quero que esteja aqui o meu grupo no poder, no poder que e todo o resto, as pessoas que se danem, pode ter fascismo, pode ter racismo, pode ter minoria, eles têm que se ferrar, o que importa é isso, que é o que esse pessoal sempre defendeu. E tem vídeo da Scheherazade, que não vou mostrar aqui, porque não vou mostrar vídeo dela
defendendo o fascismo, eu só mostrei para dar exemplo para a gente rir dela, mas tem vídeo dela falando que o menino tem que ser mesmo amarrado, a sociedade tem que reagir, a criminalidade tá ruim, assim, fascismo, vamos condenar alguém, amarrar no poste, só faltou falar que era para apedrejar, para julgar, apedrejar e matar o menino, que no caso era inocente, antes mesmo de qualquer coisa, fora chamar feminista de feminazi, esse tipo de coisa, a gente já vê que está alinhado a esse tipo de discurso bolsonarista. Agora estão todos sendo engolidos pelo monstro que eles ajudaram a criar. E a gente vê até nisso, olha só, eles ajudaram a criar o monstro do fascismo, mas a verdadeira resistência ao fascismo está sempre na esquerda, porque somos nós quem estamos fazendo a resistência, quem estamos tentando desfazer, e aí desculpa a expressão, a cagada que esses fascistas fizeram. E eles estarão sempre no lixo da história, assim como está o Bolsonaro. Então, Scheherazade, parabéns, feliz aniversário. Para mim, está sendo ótimo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!